Existe uma coisa que quase ninguém tem coragem de falar em voz alta. Mas eu vou falar. Tem muita gente que ora todos os dias e continua vivendo como se estivesse sozinha. É estranho, né? Você dobra os joelhos, você pede, você declara, você diz que entrega. Mas quando levanta, o peso ainda está ali. O pensamento não foi embora. O medo não diminuiu. A insegurança continua sussurrando. E aí começa aquela batalha silenciosa. Será que eu não tenho fé suficiente? Só que talvez essa não seja a pergunta certa. Deixa eu te perguntar outra coisa. Quantas vezes você disse Deus está no controle, mas passou o resto do dia tentando controlar tudo? Controlar as pessoas, controlar as respostas, controlar o futuro, controlar o que ainda nem aconteceu. E quanto mais você tenta controlar, mais ansiedade aparece. É quase como se a fé estivesse na boca, mas o medo estivesse nas mãos. Você já percebeu como isso acontece principalmente à noite? Durante o dia você consegue se distrair. Você trabalha, fala com pessoas, resolve coisas. Mas quando tudo fica em silêncio, o pensamento volta. E se der errado? E se eu perder isso? E se não acontecer? E se Deus não responder? E aí você faz o que todo mundo faz. Você ora de novo, mas dessa vez a oração já vem misturada com desespero. Você não está só pedindo, você está tentando garantir, tentando arrancar uma certeza, tentando forçar um sinal, tentando acelerar uma resposta. E aqui está o ponto que incomoda. Talvez você não esteja ansioso porque não confia em Deus. Talvez você esteja ansioso porque ainda não soltou de verdade. Existe uma diferença enorme entre falar "eu entrego" e realmente deixar ir. E quase ninguém ensina isso. Porque entregar parece simples, mas soltar dói. Soltar significa aceitar que você não controla o resultado. Soltar significa aceitar que talvez a resposta não venha no seu tempo. Soltar significa abrir mão da ilusão de segurança. E o ser humano odeia perder a sensação de controle. Mesmo quando esse controle é falso. Talvez seja por isso que você vive nesse ciclo. Você ora, sente um alívio momentâneo, depois começa a imaginar cenários, depois tenta resolver sozinho, depois se culpa, depois ora de novo. E o ciclo recomeça. Você já percebeu isso? É como se existisse uma guerra dentro de você. Uma parte diz, confia. A outra diz, mas e se? E o mas e se é poderoso. Ele cria filmes na sua mente, ele cria problemas que ainda nem existem, ele faz você sofrer por antecipação. E o mais assustador, ele faz você duvidar de si mesmo. Porque você começa a pensar, se eu realmente tivesse fé, eu não estaria assim. Mas deixa eu te provocar com algo que talvez você nunca tenha considerado. E se a ansiedade não for ausência de fé, mas resistência ao processo? E se Deus não estiver em silêncio, mas você estiver tentando pular etapas? Porque existe algo que quase ninguém fala sobre confiar em Deus. Confiar não é sentir segurança, é agir mesmo quando você não sente. E isso mexe com o orgulho, mexe com o ego, mexe com aquela parte sua que quer garantias antes de descansar. Talvez o que esteja te inquietando não seja a situação em si, mas o fato de que você não tem como controlar o final dela. E quando o final é incerto, a mente tenta preencher as lacunas. Só que quase sempre preenche com medo. Você já notou como sua mente raramente imagina o melhor cenário? Ela vai direto para o pior, direto para a perda, direto para a falha,
direto para o abandono. E aí você começa a viver algo que ainda não aconteceu. Você sofre por algo que ainda é só hipótese. E enquanto isso, Deus continua esperando. Não esperando você orar mais alto, não esperando você prometer mais coisas, esperando você confiar de verdade. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Existe um ponto específico onde a ansiedade começa, um ponto invisível. E se você não identificar esse ponto, vai continuar vivendo essa guerra interna, orando, mas inquieto, declarando fé, mas imaginando fracasso, pedindo paz, mas alimentando o medo. E o problema não é Deus, também não é a prova, é algo mais profundo, algo que começa muito antes da oração. E é aí que as perguntas começam a ficar desconfortáveis. Presta atenção em algo curioso. A maioria das pessoas só entrega a Deus aquilo que já não consegue mais controlar. Enquanto ainda existe uma chance mínima de resolver sozinho, a gente tenta. Você tenta conversar mais uma vez, tenta organizar melhor, tenta planejar diferente, tenta insistir. E só quando tudo começa a escapar das mãos, aí você diz: agora é contigo, Senhor. Mas deixa eu te perguntar, isso é confiança ou é último recurso? Percebe o padrão? A oração vira plano B, e talvez você nunca tenha notado isso. Outra coisa estranha, você ora pedindo paz, mas passa o dia alimentando pensamentos que roubam essa paz. Você pede descanso, mas não para de revisitar o problema mentalmente. É como pedir para apagar um incêndio enquanto continua jogando gasolina. E aqui está o que quase ninguém percebe. A ansiedade não nasce do problema. Ela nasce da tentativa de prever o final. Você não está sofrendo pelo que está acontecendo agora. Você está sofrendo pelo que imagina que pode acontecer. E imaginação sem controle vira tortura. Você começa a criar cenários. E se eu perder essa oportunidade? E se essa pessoa me deixar? E se o dinheiro acabar? E se o exame der errado? E quanto mais você pensa, mais real parece. Seu corpo reage como se já estivesse vivendo aquilo. O coração acelera. A respiração muda. A mente não para. Mas nada aconteceu ainda. É só um cenário. Agora aqui vem uma pergunta mais profunda. Se Deus prometeu cuidar de você, por que sua mente insiste em tentar proteger você sozinha? Por que você sente que precisa estar sempre um passo à frente do desastre? Por que é tão difícil simplesmente esperar? Talvez porque esperar exige algo que quase ninguém gosta: vulnerabilidade. Esperar significa admitir que você não sabe o que vai acontecer. E o ser humano odeia não saber. A incerteza incomoda mais do que a dor. Às vezes é mais fácil enfrentar um problema real do que lidar com a dúvida. E é aqui que começa outro padrão estranho. Você diz que confia na vontade de Deus, mas só se ela coincidir com a sua. Você já percebeu isso? Você ora por algo específico, imagina o resultado específico, visualiza a solução específica. E se Deus fizer diferente, você entra em conflito. Então a pergunta começa a surgir. Você quer confiar ou quer que Deus confirme o seu plano? Isso é desconfortável de ouvir, mas é honesto. Porque, no fundo, o que mais gera ansiedade não é a prova, é a possibilidade de que o resultado não seja o que você espera. E aí você tenta reforçar a oração. Ora mais vezes, declara mais versículos, faz promessas. Mas, no fundo, existe uma tensão não resolvida. E se Deus disser não? Essa é a pergunta que quase ninguém fala. E se não for do jeito que eu quero? E se demorar mais do que eu aguento? E se o silêncio continuar? E aqui está o ponto que começa a apertar o coração. Talvez você não esteja lutando contra a ansiedade. Talvez você esteja lutando contra a falta de controle. Porque confiar de verdade significa aceitar dois riscos: o risco de esperar e o risco de não entender.
E isso mexe com o orgulho humano. Você quer paz, mas quer garantias. Quer descanso, mas quer previsão do futuro. Quer confiar, mas quer um sinal antes. E enquanto esse conflito não é resolvido, a ansiedade continua encontrando espaço. Mas existe algo ainda mais profundo, um padrão que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas acredita que a fé elimina a tensão. Mas talvez a fé não elimine a tensão. Talvez ela te ensine a atravessar a tensão. E se isso for verdade, então o que você está chamando de falta de fé pode ser só o início de um processo. Só que processos têm etapas. E é aqui que as coisas começam a ficar mais intensas. Porque quando você não resolve esse conflito interno, as consequências começam a aparecer no seu comportamento, nas suas decisões, na sua relação com Deus. E aí, a situação deixa de ser só mental, ela começa a afetar tudo ao redor. E quando isso acontece, parece que só piora. O problema é que essa guerra interna não fica só dentro da sua cabeça. Ela começa a vazar. Primeiro, nas pequenas coisas. Você fica mais irritado, mais impaciente, mais sensível. Qualquer atraso vira ameaça. Qualquer silêncio vira rejeição. Qualquer imprevisto vira sinal de desastre. E você nem percebe que está vivendo em estado de alerta constante. Seu corpo nunca relaxa de verdade. Você está sempre esperando algo dar errado. É como se estivesse vivendo com os ombros tensos o tempo todo. E isso cansa. Cansa de um jeito que o sono não resolve, porque não é só físico, é mental, é espiritual. Você começa a orar, mas já esperando frustração. Começa a ler a Bíblia, mas procurando confirmação de que tudo vai dar certo. E quando não encontra uma resposta imediata, o coração afunda um pouco mais. E então surge algo ainda mais perigoso: distanciamento. Não porque você deixou de acreditar, mas porque você começa a evitar a frustração. Você ora menos para não se decepcionar, espera menos para não se machucar, sonha menos para não sofrer. É uma proteção silenciosa. Você não percebe, mas começa a diminuir a expectativa para diminuir a dor. Só que isso também diminui sua entrega. E aí, a fé vira sobrevivência. Você continua frequentando, continua falando de Deus, continua dizendo, está tudo nas mãos dele. Mas por dentro, você está tentando se blindar. E quanto mais você tenta se proteger emocionalmente, mais distante se sente. Porque relacionamento exige vulnerabilidade, inclusive com Deus. Agora, deixa eu tocar num ponto ainda mais profundo. Quando a ansiedade não é resolvida, ela começa a influenciar suas decisões. Você aceita coisas por medo de perder. Você insiste em pessoas por medo de ficar sozinho. Você toma decisões apressadas para acabar logo com a incerteza. Não porque é o melhor caminho, mas porque você não aguenta mais esperar. Você troca paz futura por alívio imediato. E depois, se arrepende. E o arrependimento reforça o pensamento. Eu devia ter confiado mais. E o ciclo recomeça. Ansiedade, controle, decisão precipitada, culpa, mais ansiedade. E sabe o que é mais pesado? É quando você começa a achar que Deus está em silêncio. Porque o silêncio é o maior teste de confiança. Quando não há sinal, quando não há resposta clara, quando nada muda, você começa a pensar: será que ele está me ouvindo? Será que eu fiz algo errado? Será que eu não sou forte o suficiente? E isso dói, porque ninguém gosta de se sentir ignorado.
Mas talvez o silêncio não seja a ausência. Talvez seja preparação. Só que preparação sem explicação é desconfortável. E é aí que parece que tudo piora. Porque enquanto você espera, as circunstâncias não param. As contas continuam chegando. Os conflitos continuam acontecendo. As dúvidas continuam surgindo. E você começa a sentir que está lutando em duas frentes: contra o problema e contra a sua própria mente. Você tenta confiar, mas o medo insiste. Tenta descansar, mas a preocupação volta. E quanto mais você tenta forçar a paz, mais ela parece escapar. Até que chega um ponto em que você se sente exausto. Não exausto da situação, exausto de lutar por dentro. Exausto de fingir que está tudo sob controle. Exausto de tentar manter uma fé perfeita. E talvez esse seja o momento mais perigoso. Porque quando a pessoa se cansa de lutar, ela pode escolher dois caminhos. Ou ela endurece o coração, ou ela se rende de verdade. Mas render-se de verdade é assustador, porque não é só falar, eu entrego. É aceitar que talvez Deus não mude a situação imediatamente. É aceitar que talvez Ele esteja mais interessado em mudar você primeiro. E isso muda tudo. Só que essa mudança exige algo radical, algo que a maioria das pessoas evita. E é aqui que chega o ponto de decisão. Não é mais sobre ansiedade. Não é mais sobre circunstâncias. É sobre quem você escolhe ser no meio disso. E essa escolha não pode ser adiada para sempre. Existe um momento na vida em que você percebe uma coisa desconfortável. Você não está cansado da prova. Você está cansado de tentar ser o seu próprio salvador. Essa é a revelação que muda tudo. A ansiedade nunca foi só sobre o que pode dar errado. Ela sempre foi sobre a necessidade de controlar o que só Deus pode sustentar. E enquanto você continuar tentando garantir o final, vai continuar vivendo no meio da tensão. Mas existe um ponto de ruptura. Um ponto em que você entende que fé não é sentir segurança. É escolher confiar mesmo sem sentir. E essa escolha não é emocional, é consciente. É quando você olha para a situação e diz: eu não tenho controle, e não vou mais fingir que tenho. É quando você para de negociar com Deus, para de dizer, eu confio, mas... e simplesmente remove o mas. Sem prazo, sem exigência, sem plano alternativo escondido. Porque aqui está a verdade que transforma. Enquanto você mantiver um plano secreto para se proteger caso Deus não haja do seu jeito, você nunca vai experimentar a paz que diz buscar. A paz não vem quando o problema acaba. Ela vem quando o controle é abandonado. E abandonar o controle não é desistir. É transferir responsabilidade. É olhar para Deus não como último recurso, mas como fundamento. Talvez por isso a Escritura diga: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração. Não é uma sugestão leve, é um convite radical. Troque a antecipação pelo diálogo, troque o medo pela entrega, troque o controle pela confiança. Mas essa troca exige algo doloroso. Aceitar que você não precisa entender tudo para confiar. E aqui está o confronto final. Se Deus resolvesse tudo hoje, você descansaria. Mas se Ele decidir trabalhar em você antes de mudar a situação, você ainda confiará? Essa é a decisão irreversível. Porque confiar apenas quando há resposta rápida não é fé madura, é conveniência espiritual.
A fé madura nasce quando você continua firme, mesmo no silêncio. Quando você ora e não exige confirmação imediata. Quando você entrega e não pega de volta mentalmente. Quando você aceita que talvez a maior transformação dessa prova não seja externa, seja interna. Talvez Deus esteja menos interessado em remover a tempestade e mais interessado em ensinar você a atravessá-la sem se destruir por dentro. E isso muda completamente o contexto. A ansiedade deixa de ser o inimigo absoluto e passa a ser um sinal. Um sinal de que ainda existe algo que você está segurando. Então hoje a decisão é simples. Não fácil, mas simples. Você pode continuar nesse ciclo, orar e controlar, confiar e desconfiar, declarar e imaginar o pior. Ou pode fazer algo diferente. Pode escolher confiar sem garantias. Pode decidir que, mesmo que o cenário não mude amanhã, sua postura muda hoje. E quando a postura muda, a experiência muda. Não porque o problema sumiu, mas porque você não está mais tentando sustentar o mundo nas próprias mãos. Você não foi criado para carregar o peso do futuro. Você foi chamado para caminhar um dia de cada vez. E talvez o que Deus esteja esperando não seja uma oração mais longa, seja uma entrega mais real. Uma entrega que diz: se for sim, eu confio. Se for não, eu confio. Se demorar, eu confio. Se doer, eu confio. Isso é maturidade espiritual. Isso é descanso verdadeiro. E quando essa decisão é tomada, algo muda por dentro. O coração desacelera, a mente para de criar cenários extremos. Você ainda sente o vento, mas não sente mais o desespero. Porque agora sua segurança não está no resultado, está em quem conduz o resultado. E aqui está o final que muda tudo. A paz que você procura não está do outro lado da resposta. Ela está do outro lado da rendição. A pergunta nunca foi: quando Deus vai agir? A pergunta sempre foi: quando você vai soltar? E talvez hoje seja esse dia.